E aí, gente, vamos lá para o segundo capítulo aí, capítulo. Na verdade, é o terceiro, né? Na verdade, é o terceiro. Vamos lá. Nós estamos aqui muito adiantados, né? Aqui está no capítulo, página. Deixe-me só conferir aqui, tá bom? Página. Na aula sintaxe, período simples. Agora a gente vai em período composto, no capítulo 10. Capítulo 10 vai falar um pouquinho aí de período composto. É bom porque você já sabe a definição, já sabe o que é um período simples, o que é um período composto, e aqui você só vai colocar em prática o que você já viu. É isso? Então, pronto, aqui vamos ver a sintaxe do período composto. Gente, período composto é aquele, né, que é formado por mais de um verbo, não é isso? Beleza? Esse período composto, ele pode ser um período composto coordenado ou subordinado. Professor, o que é isso? O que seria um período composto coordenado e subordinado? Coordenado, quando eu ligo as orações ali, mas elas não têm nenhuma relação de obrigatoriedade de estarem ligadas. Elas não são ligadas obrigatoriamente, são ligadas por uma questão de coesão, tá certo? Beleza? Já as orações subordinadas, elas são obrigatoriamente ligadas porque elas têm uma relação de dependência. Então, a oração coordenada é aquela oração independente, ou seja, ela não depende de outra frase. Já a oração subordinada é aquela que depende. Mas ambas aí você vai encontrar no período composto, porque o período composto é aquele formado por mais de uma oração, portanto, por mais de um verbo. Tá certo? Então vamos estudar isso aqui, ficar ligadinhos, ok? Aqui, período composto por coordenação, independência do período, como eu já falei para vocês. As orações, vamos ver logo a coordenada. Temos 5 tipos de orações coordenadas. Temos a coordenada aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, tá bom? Mas antes disso, você tem que entender o que é uma oração, né? Um período composto aí, uma oração coordenada sindética e outra assindética. Sindética é aquela que é ligada, é um período que é composto ligado por simplesmente, né, conjunções. Por isso é sindética. Já a oração coordenada assindética é aquela que é também ligada, só que não com auxílio de nenhuma conjunção, não tem conectivo. Por isso que é assindética, olha o A de negação aí. Então, sindética quando tem conjunção e assindética quando não tem. As que têm conjunção, a gente chama de assindética, né? A gente classifica oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa e assim por diante. Na oração coordenada aditiva, gente, é aquela que dá a ideia de quê? De adição, de soma, tá bom? Olha aqui um exemplo, olha. Os alunos fizeram prova e entregaram o trabalho. Olha, o que foi que eles fizeram? Fizeram prova e entregaram o trabalho. Então, você tem duas ações, ó. Fizeram prova e entregaram o trabalho. Então, eu tenho dois verbos. Se eu dissesse simplesmente, os alunos fizeram prova, vai ter sentido ou não? Vai. Por quê? Porque é uma frase independente. E se eu disser, entregaram um trabalho, vai ter sentido? Vai. Por quê? Porque é independente. O E eu usei ali só para fazer a ligação, para não deixar a frase muito curta ou muito longa. Então, eu usei ali por um processo de coesão e também de sentido, tá bom? Mas não é obrigatório. Eu poderia muito bem dizer, os alunos fizeram a prova, vírgula, entregaram um trabalho. Pronto. Mas eu quis colocar ali uma conjunção. Então, isso aí a gente chama de adição quando, né, da ideia de soma. E quais são as principais conjunções? E, nem, mais com i, mas também, como também, tá certo? São as principais conjunções que vem aí, que servem para a ideia de adição, tá certo? A adversativa já é o contrário, gente. A adversativa já é aquela que dá a ideia de contradição, de oposição. Você fez isso, mas acabou naquilo. Você queria um resultado e acabou outro. É o que a gente chama de adversidade, né? Oposição. Beleza? Então, por exemplo,
O Henrique estudou, mas não passou. Olha, o que se espera de o que se espera, né, daquela pessoa que estuda é que ela o quê? Que ela possa passar, não é isso? Beleza? Só que fulano estudou, mas qual foi o resultado? Não passou. Então, estudar é positivo, não passar é o quê? Negativo, contradição. Então, aí é oposição, você usa a coordenada adversativa, ok? Olha só o exemplo aí que está no livro. Ele veio, mas só atrapalhou. Ó, se ele veio era para ajudar, só que ele fez o quê? Só atrapalhou. Atrapalhou, né? Só fez atrapalhar. Beleza? Então, isso aí é oração coordenada adversativa. É o equivalente a porém, tá certo? Quais são as principais conjunções? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, beleza? São conjunções adversativas, beleza? Na conclusiva, gente, na verdade, alternativa, vamos para a alternativa. Enquanto a aditiva da ideia de soma, a adversativa da ideia de oposição, a alternativa da ideia de escolha, ou seja, uma coisa ou outra. Vem sempre com aquelas palavras repetitivas, ou, ora, ora, quer, seja, sempre, sempre, tá certo? Beleza? Então, vem sempre com essa repetição aí dessas palavrinhas aí, então você vai ter alternativa, beleza? Estabelece relação de alternância ou exclusão. Porque se você escolhe uma coisa, porque você está excluindo a outra. Na tua prova, você tem lá as alternativas, então você, escolhendo A, você vai estar excluindo as outras, beleza? Então, ele foi para casa ou foi ao mercado. Então, ele não foi para os dois, né? Ele foi ou para um ou para o outro, ok? Beleza? Então, essa é a alternativa. Tranquilo? E a conclusiva é aquela que dá a ideia de conclusão, tá certo? Aquela que estabelece a ideia de consequência, de resultado, tá entendendo? Sempre vem, muitas pessoas usam no parágrafo da redação do Enem, que é o último parágrafo lá, o portanto é o mais conhecido. Mas além do portanto, tem o logo, assim, o que mais? Pois, tá bom? Também, em suma, tudo é conclusivo, tá ok? Como você vê aí o exemplo no seu livro. Logo, tá aqui, ó. E a explicativa, gente, é aquela que dá a ideia de causa, de explicação de um fato anterior. Olha, o Henrique não passou porque não estudou. Ou seja, eu estou explicando, né, a causa pela qual o Henrique não passou, porque não estudou. Então, dá a ideia de explicação. Beleza? Tá tranquilo? Show de bola? Então, estão aqui as principais conjunções coordenadas. Um resuminho aí para vocês. Então, vocês deem uma olhadinha. Aí, deem uma olhadinha também na pontuação do período composto de coordenação. Isso aqui é muito importante. Não vou dizer aqui porque para não estender muito, né, o vídeo, fica muito longo, mas deem uma olhadinha aí, tá bom? Que é muito importante isso aqui. E o período composto por subordinação. Subordinação já é aquela frase que depende de outra, né? Como a gente viu no início. É aquela frase que depende, né, da principal. Temos duas orações. Uma principal e outra subordinada. Certo? A principal é aquela que não vem com a conjunção. A subordinada é que vem com a conjunção. Aí pode ser a subordinada substantiva, pode ser a subordinada adverbial ou a subordinada adjetiva. A subordinada substantiva é aquela que eu posso trocar por isto. Exemplo, o Henrique disse que ia ao mercado. Opa, se eu pegar o que aí, que é a conjunção integrante, que introduz oração, né, subordinada, se eu pegar o que? Pegar a oração todinha, ó, que ia ao mercado e trocar por isto, tá certo? E der certo, eu tenho uma oração subordinada substantiva. O Henrique disse isto. Isto o quê? Que ia ao mercado. Então, quando eu puder trocar, né, toda oração lá, por isto, eu tenho uma oração subordinada substantiva, tá ok? E na adjetiva, gente, eu não posso trocar por isso, tá certo? Na adjetiva é aquela introduzida por um pronome relativo, que, o qual, os quais, as quais, dos quais, das quais, vai depender aí da relação que tem com o verbo.
A adjetiva é aquela que eu não posso trocar por isso. Exemplo, o homem que é fiel vive mais. Olha, se eu tirar a parte que é fiel, fica como a frase: o homem vive mais. Percebeu? Esse que é fiel está deixando a frase o quê? Subordinada. Porque a partir do momento que eu digo o homem que, né, fica, né, totalmente dependente. O homem que é fiel, esse que é fiel não é uma característica lá do homem, não é isso? Então, nesse caso, você tem uma oração subordinada adjetiva. É como se fosse o nosso apóstolo lá, que a gente viu, né, no primeiro capítulo. Tá bom? Beleza? Ok? Então, é introduzida por uma conjunção que também. Na adverbial, gente, na adverbial, vocês já têm o que? Vocês já vão ter aí a ideia de advérbio, de circunstância, tá certo? De circunstância em relação a frase anterior. Por exemplo, enquanto o Henrique estuda, ó, enquanto dá a ideia de quê? De tempo, não é isso? Enquanto o Henrique estuda, se eu parasse aqui, a minha frase teria sentido? Não. Por quê? Porque essa frase é subordinada. Ela está dependendo de outra, tá certo? Beleza? Então, enquanto o Henrique estuda, o José trabalha. Olha só, enquanto o Henrique estuda, vírgula, o José trabalha. Agora sim, agora está completa. Por quê? Porque é uma frase subordinada. E esse enquanto aí está deixando a oração subordinada a outra. Então, e esse enquanto aí, ele se classifica como tempo, não é isso? Tá certo? Então, tem uma oração subordinada, adverbial, temporal. Aí, as classificações, gente, infelizmente, vocês vão ter que estudar aí, tá bom? As classificações, que são os tipos aí, tá certo? De orações, vocês vão ter que, né, dar uma olhadinha bem direitinho aí, tá bom? Porque senão a gente perde muito tempo aqui, vai ser mais de 1 hora de live e a gente tem muito conteúdo ainda, tá ok? Então, veja, né, aí os tipos e a gente encerra por aqui, tá ok? Dê uma olhadinha nas orações reduzidas também. Então, com isso, a gente encerra o nosso conteúdo aqui. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Aí vocês tiram lá no dia da semana de resolução de questões, tá ok? Beleza? Show de bola? Então, vamos encerrar por aqui. Valeu, hein?